Olá! Para quem está focado na preparação para a auditoria, especialmente de olho no Sebraspesp, sabe que cada detalhe pode fazer a diferença. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas etapas que fecham o trabalho de auditoria: relatório, monitoramento e o controle de qualidade. Vamos direto ao ponto, porque cada conceito que a gente vai ver aqui pode ser justamente aquela questão que vai garantir a sua aprovação. Vamos começar com uma pergunta que é um clássico, uma verdadeira pegadinha de prova. O que de fato finaliza uma auditoria? Muita gente, na lata, responderia o relatório. Mas olha, essa é uma resposta incompleta, e é nesse terreno que bancas como o Sebrasp adoram trabalhar. O relatório, na verdade, encerra uma fase importante, a de execução, mas o processo de auditoria como um todo não para por aí não. Presta muita atenção, porque entender essa diferença é fundamental. Bom, vamos começar pelo relatório. Pensa nele como o grande produto final da auditoria. Depois de toda aquela correria de coletar evidências, de formular as conclusões lá no campo, é no relatório que todo esse trabalho se consolida, se formaliza. É o documento que vai, de fato, comunicar os achados e, o mais importante, vai influenciar decisões super importantes da administração pública. E qual é a função exata dele? O Sebrasp espera que o candidato saiba de cor e salteado essas duas funções básicas. A primeira, claro, é comunicar. O relatório é a voz do auditor, é o jeito de apresentar as constatações de forma técnica, objetiva. A segunda é subsidiar decisões. Um relatório bem feito, bem fundamentado, não é só para informar, não. Ele é uma ferramenta de gestão poderosa que pode mudar políticas públicas, corrigir rotas e até levar à responsabilização de gestores. E o que não pode faltar num relatório completo? Essa lista aqui é ouro para sua prova. Cada um desses itens é uma parte da estrutura exigida pelas normas de auditoria. É essencial memorizar isso aqui, desde o objetivo que guiou todo o trabalho, até as propostas de encaminhamento, que são as recomendações, sabe? Cada parte tem sua função e tudo tem que estar conectado de forma lógica. Agora, um ponto crucial, não adianta só ter o conteúdo. A forma como se escreve é decisiva. Um relatório de qualidade tem 3 características que caem direto em concurso. Ele precisa ser claro, para todo mundo entender, preciso, para não deixar nenhuma margem para dúvida, e oportuno, porque um relatório que chega tarde demais perde totalmente o seu poder de mudar as coisas. Grava bem essas 3 palavras: clareza, precisão e oportunidade. E agora, vamos ver como isso funciona na prática, numa questão real do CESP. A afirmação diz que os relatórios precisam ter conclusões convictas e devem evitar expressões como supõe-se ou há indícios. Pensando no que a gente acabou de falar sobre a precisão, o que você marcaria? E aí, já decidiu? Essa é uma questão clássica que testa se o candidato entendeu o tom que o auditor deve usar. Certo ou errado? A resposta é certo. E isso aqui ilustra perfeitamente o que a gente estava falando. Auditor não dá palpite, ele constata com base em evidências. A banca quer ver essa firmeza, por isso, na prática, nunca se escreve há indícios, e sim há evidências. Não se fala supõe-se, mas sim o achado está caracterizado pela situação X. É a diferença entre uma impressão pessoal e uma constatação técnica que pode ser defendida. Nas auditorias financeiras, essa convicção toda se transforma na opinião do auditor. Esse fluxograma aqui mostra direitinho o caminho lógico que ele percorre. Ele conseguiu evidência suficiente apropriada? Sim. As distorções que ele achou são relevantes? Sim. E elas são generalizadas, ou seja, bagunçam as demonstrações como um todo? Dependendo dessas respostas, o relatório pode sair com ressalva, adverso, ou, se faltar evidência, pode até rolar uma abstenção de opinião. É um mapa mental excelente para entender as consequências de cada achado. Ok, o relatório foi entregue. Mas a auditoria acabou aí? A resposta é um sonoro não. Agora a gente entra na próxima etapa, o monitoramento. Se o relatório é o diagnóstico, o monitoramento é o acompanhamento do tratamento, sabe? É a fase que garante que as recomendações foram mesmo implementadas e que o problema foi resolvido de verdade. E aqui, pessoal, tem um ponto que derruba muito candidato em prova. Tem uma diferença fundamental entre as fases da auditoria e o ciclo da auditoria. As fases são 3: planejamento, execução e relatório. Ponto. Já o ciclo, que é o processo completo de ponta a ponta, inclui uma 4ª etapa, o monitoramento. É importantíssimo não confundir esses 2 conceitos. Para fixar de uma vez por todas, é um monitoramento que fecha o ciclo da auditoria. É nessa etapa que a gente vai verificar se as recomendações saíram do papel e se a auditoria realmente gerou o impacto que se esperava, ou seja, se agregou valor para a gestão. Sem monitoramento,
o trabalho fica meio que no ar, perde boa parte da sua força. E no final do monitoramento, o que pode acontecer? Esse gráfico mostra os possíveis resultados de uma recomendação. Ela pode ter sido totalmente implementada, ótimo. Pode ter sido implementada só em parte, ou ainda estar em implementação. Pode também não ter sido implementada de jeito nenhum. E tem ainda o caso em que, por alguma mudança no cenário, ela não é mais aplicável. Cada um desses status vai dizer para o Tribunal de Contas qual foi o resultado prático daquela auditoria. E, finalmente, vamos falar daquele elemento que está presente em todo o processo, do início ao fim: o controle de qualidade. Pensa bem, não adianta nada ter um relatório impecável e um monitoramento show de bola se o trabalho de auditoria em si não for confiável. O controle de qualidade é justamente o que garante essa integridade toda. Esse controle de qualidade se apoia em 3 pilares. O primeiro é a equipe, que tem que ser competente e independente para fazer o trabalho. O segundo é institucional. O próprio Tribunal de Contas precisa ter estrutura, recursos e processos para bancar um trabalho de qualidade. E o terceiro pilar é o do trabalho em si. Cada auditoria, uma por uma, precisa passar por uma verificação de qualidade bem rigorosa. Dentro dos tribunais, esse controle de qualidade não é feito de qualquer jeito, né? Ele segue um programa formal. Isso inclui a supervisão contínua dos trabalhos, que acontece ali em tempo real, as revisões internas periódicas, que geralmente são feitas por auditores mais experientes ao final de algumas etapas, e, em alguns casos, até revisões externas, quando uma outra entidade independente vem e avalia o trabalho. Agora, vamos aprofundar num ponto que gera uma confusão danada em prosa: a diferença entre supervisão e revisão. Os nomes são parecidos, e as bancas, principalmente o Sebrasp, amam explorar essa semelhança. Entender o que diferencia um do outro pode garantir aqueles pontos que te colocam dentro das vagas. Olha essa tabela com muita atenção. A diferença crucial, o pulo do gato entre supervisão e revisão, está no tempo, no quando elas acontecem. A supervisão acontece durante o trabalho, de forma contínua, desde lá do planejamento. Já a revisão acontece depois que o trabalho, ou uma fase dele, termina. É uma verificação final. Então, supervisão é concomitante, acontece junto. Revisão é a posteriori, acontece depois. Memoriza isso. Mas, atenção, um detalhe importantíssimo. Apesar dessa diferença no tempo, tanto a supervisão quanto a revisão englobam todas as etapas da auditoria, do planejamento até o relatório. E mais, as duas são procedimentos formais, tá? Tudo tem que ser registrado, documentado nos papéis de trabalho, não é nada informal, não. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu o relatório, que comunica os problemas, o monitoramento, que cobre os resultados, e o controle de qualidade, que garante a confiança no trabalho todo. Onde você acha que está o maior poder de transformação da auditoria? A verdade é que esses 3 elementos são uma engrenagem. Um fortalece o outro para gerar valor de verdade para a sociedade. Um não funciona bem sem o outro. Lembre-se dessa interdependência na hora da sua prova. Bons estudos e até a próxima!